Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para resolvermos mais uma provinha da FUVEST no nosso projeto de resolução de provas discursivas. Vamos fazer agora a prova de 2019, uma questão, a primeira questãozinha, uma questão sobre aluminosilicatos e a capacidade que ele tem de absorver água. Então vem com o LF, sucesso total garantido, vamos resolver essa questão. Salve galera, LF aqui resolvendo a questão 1 da prova de 2019, exame discursivo, né? Prova de conhecimentos específicos da FUVEST, anozinho de 2019. Então vem com o LF resolver essa questão aqui, linda, maravilhosa. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma leitura aqui da questão rápida. Então, muitas atividades importantes para o desenvolvimento tecnológico humano requerem soluções secas, ou seja, sem água, anidro. Então, também podemos usar essa palavrinha aqui, ó, anidro. Anidro significa sem água. Então, anidrido, lembra que é um anidrido? Um anidrido é, por exemplo, um óxido. E esse óxido, quando recebe água, ele vira um ácido. Então, por isso que ele é chamado de anidrido ou anidro. Né? A gente também tem química orgânica. Os anidridos derivados de ácidos carboxílicos, por exemplo, o anidrido acético, que ele vem justamente, né, da desidratação de duas moléculas de ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Então, há muitas formas de eliminar água de um líquido, mas eliminar praticamente todas as moléculas de água pode ser uma tarefa difícil. Um material poroso chamado peneira molecular é capaz de capturar água muito eficientemente. Aluminosilicatos são materiais microporosos e, dependendo do diâmetro de abertura e do volume dos poros, podem funcionar como peneiras moleculares para a água, então eles vão reter água. Um aluminosilicato de diâmetro de abertura do poro igual a 0,4 nanômetros, lembrando que nanômetro significa 10 a menos 9 do metro. Beleza? Bom, está representado aqui na figura, então tem aqui o diâmetro da criança, né? Então ele tem esses sítios, esses buraquinhos aqui, que eles chamam de buraco da peneira, né? A gente também pode chamar de sítio ativo, tá bom? É onde a molécula que você quer prender, ela vai ficar retida. Bom, aí ele diz assim, na letra A, considere uma peneira molecular hidratada de fórmula molecular. Aí ele dá aqui a fórmula molecular, né, da peneira, qual é a porcentagem em massa de água nesse material. Então olha aqui, ó, essa estrutura aqui, para cada 1 mol dela, então vou botar aqui 1 mol, eu vou botar assim, da peneira molecular, existem 9,5, né? Vou botar fracionado, que aí vai ficar melhor para a gente depois trabalhar a matemática. Então vai ficar 9 sobre 2 mol de água. Bom, ele forneceu aqui para a gente, eu vou mostrar aqui para você, a massa molecular dessa peneira, 365. Então, como a gente tem aqui que 1 mol da peneira está para 9 mols e meio de água, então a gente tem que 365 gramas vai ser o quê? O nosso 100%. Beleza? Agora, basta a gente saber qual é a quantidade em massa de água, qual é a massa correspondente a 9 mols e meio. Porque se eu descubro a massa correspondente, essa vai ser a contribuição da água para essa massa de 365 para esse 100%. Então a gente sabe que 1 mol de água tem 18 gramas. 9 mol e meio de água vai ter uma massa que a gente vai chamar de massa de H2O. Então, essa massa de H2O vai ser calculada para a gente multiplicar cruzado aqui, ó. Então, a gente vem aqui, multiplica cruzado, ó. Vou botar aqui a canetinha vermelha para a gente identificar, ó. Multiplica para lá, multiplica para cá. A gente vai ter agora 9 a massa de água. Deixa eu só deixar a canetinha mais escura. A massa de água vai ser 9 sobre 2 vezes 18 do grama. Então, isso aqui eu corto com isso, dá 9. Então, a massa da nossa querida água vai ser igual a 81 gramas. Então, 81 gramas, aqui são 365, né? Vai ser responsável pela porcentagem de água.
Então, multiplicando aqui cruzado de novo, a porcentagem de água vai ser igual a 81 vezes 100 sobre 365. Isso aqui vai dar algo em torno de 22,2%. Beleza? Já fiz esse cálculo aqui, conferindo, o cálculo está certinho, 22,2% de água. Então, a porcentagem de água, bota assim, ó, a porcentagem de água na peneira será de, então, respostinha completa, 22,2%. Beleza? Bom, agora vamos para o item B. Lembrando que a prova da FUVEST, geralmente, né, são 3 itens e alguns itens têm 2 comandos. Muito cuidado com isso. Considerando que cada mol de peneira molecular tem um volume ao redor de 120 centímetros cúbicos disponível para capturar para captura de moléculas de água, ou seja, ele vai capturar um volume de água de 120 centímetros. Esse é o volume de água que a peneira pode capturar. 120 centímetros, que é a mesma coisa que 120 mililitros, né? Então, é a mesma coisa que 120 mililitros. Logo, como a densidade da água é 1 grama por ml, então essa peneira é capaz de capturar 120 gramas de água. Essa é a massa de água que ela consegue capturar. Bom, aí ele pega assim, calcule o volume de uma molécula de água e o número de moléculas de água pode ser retido em um mol de peneira. Tá? Então vamos fazer aqui por partes. Para a gente calcular o volume de uma molécula de água, a gente tem que saber o volume de um mol de água. Por que eu tenho que saber o volume de um mol de água? Porque um mol de água a gente sabe que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o que a gente vai fazer? Para cada 1 mol de água, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso corresponde a 18 gramas de água. Porém, como ele quer saber o volume de uma molécula de água, eu tenho que transformar essa massa para volume. Logo, eu sei que 18 gramas tem 18 ml. E 18 ml é a mesma coisa que 18 centímetros cúbicos. Então, já vou colocar aqui em centímetros cúbicos, que é a unidade utilizada para sólido, né, para partícula. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, eu quero descobrir para uma molécula, e aqui eu vou botar o volume. Eu esqueço a massa, tá? Eu já converti para volume porque eu quero saber o volume de uma molécula. Então, o volume de uma molécula de água vai ser igual a 18 dividido por 6 vezes 10 a 23. 18 dividido por 6 vai dar 3, o 10 a 23 vai lá para cima multiplicando com agora um número negativo. Então vai ser 3, vou botar aqui certinho, ó, 3,0, tem que ter esse cuidado, tá? Vou botar aqui 3,0 vezes 10 a 23 centímetros cúbicos. Esse é o volume de uma molécula de água. Então já respondi esse primeiro comando. O segundo comando, que está relacionado a esse dado aqui, tá? Ele pergunta, ele pede para a gente calcular o volume, não, aqui ele pede para calcular. Calcule o volume de uma molécula de água, já foi, e o número de moléculas de água que pode ser retido em um mol de peneira. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vou separar aqui para a gente não confundir. Deixa eu fazer até melhor, peraí. Vou fazer aqui. Deixa eu só apertar aqui o Shift e separar aqui bonitinho, ó. Pronto. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular isso? Ó, ele quer calcular o número de moléculas de água que pode ser retido em um mol de peneira. Ele disse que um mol de peneira captura 120 centímetros cúbicos de água, ou seja, 120 gramas de água. Então, o que a gente tem aqui? 18 gramas de água. A gente vai pegar o gancho agora desse nosso raciocínio aqui. 18 gramas de água tem 1 mol de água, né? Isso aqui equivale a 1 mol. E 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Então, vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ele está usando o 6 vezes 10 a 23, não 6,02. E aí, aqui a gente tem 120 gramas de água. E aqui a gente vai calcular o número de moléculas, que eu vou chamar de N. Multiplicando cruzado, para cá, para lá,
nós vamos ter que N é igual a 120 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso tudo dividido por 18. 18 e 6 aqui dá 3. 120 por 3 dá 40. Então, daria 40 vezes 10 a 23. Porém, esse número aqui está maior do que 10. A gente não pode deixar ele maior do que 10. Então, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. E aqui a gente vai aumentar a potência. Então, vai ser 4 vezes 10 é 24 moléculas de água para cada mol de peneira. Beleza? Então, respondemos aqui. Como eu falei, o item B tem 2 comandos. Então, muito cuidado com a prova da FUVEST. Agora, vamos lá fazer o último item da questão 1. Uma molécula de água tem distância entre átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio 96 picômetros. Então, ele está falando dessa distância aqui. Ó. Essa distância aqui vale 96 picômetros. Picômetros é 10 a menos 12 do metro, tá? Tá aqui, ó, ele colocou pra gente. Então, aqui tem 96 picômetros. Tá legal? Bom, e ele disse que a distância entre os átomos de hidrogênio, eu vou fazer assim, ó, a distância entre os átomos de hidrogênio vale 150 picômetros. Então, isso tudo aqui vale 150 picômetros. Vou botar aqui a unidade. Bom, considerando orientações apresentadas na figura 1, então a molécula de água entra assim ou ela entra assim. Lembrando aqui, vamos fazer aqui de novo, ó, ela nessa orientação aqui e essa distância tem 150 picômetros. Então, vamos lá. Calcule em cada caso o menor diâmetro de abertura do poro, expresso por um número inteiro em picômetro, que uma peneira molecular deve ter para capturar a água. Demonstre os cálculos. Considere os raios atômicos. Então, vamos imaginar aqui que tenha, né, o poro da peneira está aqui. Ó. Esse aqui é o poro da peneira. Então, a primeira situação, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, né, tem que ter esse valor aqui, ó, para essa primeira situação. Então, nessa primeira situação, quando a água entra desta forma aqui, ó, vamos botar ela bonitinha aqui, ó. Oxigênio. Então, quando a água chega nesse jeito aqui, deixa eu só fechar um negocinho aqui. Quando ela entra assim, a gente tem que ter essa abertura aqui de poro. Tudo bem que está fora de escala aqui, tá? Então, ele tem que ter essa abertura de poro tem que ter esse valor aqui, ó. Tá? Que seria a altura, né, desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, a gente sabe o valor daqui, né, que eu vou chamar de hipotenusa, essa aqui é como se fosse a hipotenusa do meu triângulo, eu vou chamar isso de H. Isso tem 96 picômetros. E esse cateto aqui, ó, que é o cateto adjacente, que eu vou chamar de A, esse cateto adjacente ele é a metade da distância entre as ligações entre os hidrogênios. Então, entre os hidrogênios, a distância é de 150. Logo, o A vai ser quanto? A metade. 75 picômetros. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui, eu vou chamar isso aqui de B. Esse Bzinho aqui é o que eu quero e é ele que vai me dar a altura, né, o tamanho da abertura do poro. Então, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Então, nós temos 96. Vou trazer para cá. Ó. Vem para cá, tá? Acompanha a setinha. Então, 96 ao quadrado vai ser igual ao quadrado 75 ao quadrado mais a distância B que eu quero ao quadrado. Então, B vai ser igual a 96 ao quadrado mais 75 ao quadrado. Bom, LF já fez essa conta aqui para você. Isso aqui vai dar aproximadamente 60 picômetros. Então, a primeira distância vai dar 60. Agora, a segunda distância é um pouco mais simples, né? Porque ela vai ter que ter esse tamanho aqui. E esse tamanho ele já deu para a gente. Ó. Então, como a molécula de água vai chegar com os hidrogênios como se ele estivesse na vertical,
Então, a gente vai ter essa distância que já foi dada, que é a distância entre os núcleos de hidrogênio, que vale 150 picômetros. Então, a nossa resposta é o quê? Para a orientação 1, nós temos que a abertura do poro será de... Deixa eu só diminuir aqui. Será de aproximadamente 60 picômetros. Para a orientação 2, 150, botar aqui a orientação 2. Para a orientação 1, né? 150 picômetros. Beleza, galera? Então tá aí, resolvemos mais uma questãozinha da prova da FUVEST. Então vem comigo aqui, galera. Questãozinha bacana, né? LF resolvendo aqui uma questãozinha muito legal. Interdisciplinar, porque envolve aí também teorema de Pitágoras. Então resolvemos a questão. Vamos agora para a segunda questão da prova de 2019. Vem com a LF, sucesso total garantido. Bora!